Agora, para finalizar o capítulo, nós vamos para a página 59, onde nós vamos falar dos grupos étnicos, brasileiro e asiático. O que significa isso, Tia Dani? Aqui a gente vai ver o que a gente viu lá em Mixigenação, né? Os portugueses vieram, invadiram aqui, fizeram, né, do Brasil os indígenas e os africanos de escravos, e nisso houve o que? Cruzamento, miscigenação. Então houve o que? Cores diferentes, né? Houve idiomas diferentes por um tempo, porque não foi só os portugueses que vieram para cá. No mapa mundi vocês também verão que vieram para cá espanhóis, vieram outros tipos, né, de países para cá. Então é isso que nós vamos estudar aqui, porque vieram e foram embora, mas deixaram o quê? Requisitos. Deixaram requisitos de pessoas aqui. Então, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, existe ainda requisito de pessoas que vieram no passado e até mesmo para conhecer, depois que foi invadido aqui pelos portugueses, e não foram embora, ficaram aqui. Então, é isso que nós vamos ver agora, tá bom? O livro de vocês diz assim: o elemento branco que participou da formação étnica do Brasil pertence a vários grupos, que são os portugueses, sobretudo da origem europeia. Os portugueses não vieram da Europa? Durante a época colonial, entraram predominantes os portugueses, né, que foram eles que descobriram o Brasil. Mas não foram os únicos. De 1580 a 1640, durante a chamada União Ibérica, período em que Portugal ficou sob domínio da Espanha, vieram para cá alguns espanhóis. Nesse vieram para cá alguns espanhóis, alguns foram embora, outros ficaram, e eles foram fazendo descendência aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil existe uma mixigenação de idiomas, é o que nós vamos ver aqui. Então, vieram para cá em 1580 o quê? Alguns espanhóis, né? Em 1630 a 1654, durante a ocupação holandesa no Nordeste, os holandeses vieram para o Nordeste, vieram flamengos ou holandeses que aqui permaneceram mesmo após os portugueses retomarem para sua área. Os portugueses vieram, invadiram o Brasil, né, descobriram o Brasil e depois eles voltaram para a Europa. Porém, holandeses, né, os holandeses e flamengos, eles ficaram aqui mesmo depois dos portugueses terem ido embora. No século XVI e XVII, vieram para cá franceses, ingleses e italianos também. Então, nós já tivemos aqui espanhóis, nós já tivemos holandeses, flamengos, né, franceses, ingleses e italianos que vieram conhecer o Brasil, e aqui muitos deles ficaram aqui, que vocês vão ver que eles estão espalhados em certos estados do Brasil. Durante o período de 1500 a 1822, contudo, os portugueses predominaram de forma ampla. Após a independência do Brasil, né, ocorreu nova entrada maciça de elementos brancos, principalmente no período de 1850 a 1934. Após 1934, a imigração para o Brasil diminuiu. O que é isso, imigração? Pessoas que vieram de fora. Então, em 1934, as pessoas que vieram de fora, espanhol, holandês, francês, italiano, diminuiu, tá? Sensivelmente, de modo que chegou a ser irrelevante o incremento populacional do país. Vejamos vejamos os principais grupos de imigrantes, pessoas que vieram de fora, né, que vieram para o quê? Para o nosso país. Existem os portugueses, os italianos, os espanhóis e outros grupos, que dentre esses outros grupos nós temos o quê? Alemães, eslavos, holandeses. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. Vou começar falando um pouquinho dos portugueses, tá? No conjunto dos elementos brancos, constitui o grupo mais numeroso na formação étnica do Brasil. Por quê? Quem fundou, quem descobriu, né, o Brasil foram o quê? Os portugueses. Vieram de várias províncias de Portugal e também de ilhas dos Açores e da Madeira.
No decorrer da colonização do país, misturaram-se com indígenas e negros, houve o que? Aquela miscigenação que nós já estudamos, né? E espalharam-se por todo o território nacional. Mas existem grandes concentrações de migrantes portugueses, migrantes são pessoas que vêm de fora, tá, pessoal? E descendentes em alguns grandes centros urbanos, em especial no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, a maior concentração dos portugueses que ficaram, que não voltaram para a Europa, estão onde? Em São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Italianos. Depois dos portugueses, formam o grupo branco mais numeroso que entrou no Brasil. O segundo grupo numeroso branco maior é o quê? É o italiano. Vieram principalmente para São Paulo, embora sejam encontrados também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no Rio de Janeiro. Então, nós temos o quê? Boa parte de italianos, que é o quê? População, né, branca, um grande número branco, que se alojaram no Brasil e estão onde? Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, Paraná e no Rio de Janeiro também. O terceiro grupo, né, numeroso branco é o que? São os espanhóis, né, que vieram, e vamos ver onde eles estão concentrados hoje. Representaram o terceiro grupo mais numeroso dentro do elemento branco, os espanhóis, e se fixaram onde? Em São Paulo e em menor proporção no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Outros grupos numerosos de grupo branco, que se enquadra quem? Alemães, eslavos, e holandeses. Esses também se alojaram no Brasil, alguns não voltaram para o seu país de origem. E onde eles estão concentrados aqui no Brasil? Qual cidade ele está concentrado? Qual estado ele está concentrado, né? Vamos lá. Outros grupos de brancos de origem europeia que se destacam na composição étnica da população brasileira são alemães, radicados principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Espírito Santo. Eslavos, né, que eles se fixaram no Paraná, e os holandeses, que constituíram um grupo menor. Então, o menor grupo de imigrantes que vieram para o Brasil são os holandeses. E eles ficam onde? Em alguns municípios de São Paulo, tá? Não é na capital. No Paraná e no Rio Grande do Sul também. O livro de vocês fala assim: quantas etnias de origem asiáticas que vieram da Ásia, as mais importantes para o Brasil são. Então, existem pessoas que também vieram da Ásia para cá. E quais são as mais importantes? O livro de vocês cita na página 60. Sírio-libanês e os japoneses, tá? O livro de vocês fala assim: os sírios libaneses, né? Falam árabe e dedicam-se sobretudo ao comércio. Em sua maioria são cristãos, embora tenham vindo também muitos muçulmanos e espalharam-se pelo país. Então, o sírio-libanês existe em menor quantidade, né, que vieram da Holanda, espalhado pelo Brasil, e eles se dedicam muito o quê? Ao comércio, tá? E os japoneses, classificado nas estatísticas como amarelos, né, que é aquela mixigenação, aquela cruzação que dá as cores, foram, em termos numéricos, os imigrantes asiáticos mais importantes para a população brasileira. Olha, os japoneses foram considerados os imigrantes, né, mais importantes para a população brasileira. Porque radicaram-se principalmente no estado de São Paulo, tá? No Paraná e no Mato Grosso. No estado de São Paulo, eles se dedicaram ao cultivo de chá. No Mato Grosso, eles se dedicaram ao cultivo de pimenta do reino. E também no Amazonas, né, que fica próximo ao Manaus, eles se dedicaram ao cultivo de quê? Da juta e do arroz. Então, pessoal, nós encerramos o capítulo 3, tá? Falando sobre os grupos étnicos, branco e asiático, né?
que a gente já vem estudando, e falamos também sobre a etnia indígena, né? Sobre existem índios que lidam bem com a sociedade, né? Que são chamados de contato intermitente ou contato permanente, eles lidam bem com os brancos, como também existem os integrados que só se lidam em forma de precisão, e os isolados que não têm contato algum com os brancos. E também falamos um pouquinho sobre o quê? Sobre a repartição, né, das terras, né, das demandas de terras. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Encerramos mais um capítulo. Amém?